pessoa consegue ser bem-sucedida dedicando-se exclusivamente ao que ama? De que forma é possível ser reconhecido em um mercado pouco valorizado? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Eu vou conversar com o professor emérito de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já deu mais de 600 palestras em quase todos os estados do Brasil e no exterior. Professor convidado na Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México, Portugal e Venezuela. Autor de mais de 500 textos publicados nos principais cadernos literários brasileiros e internacionais. Eleito desde 2004 para a Academia Brasileira de Letras, doutor Antônio Carlos Sequim. Muito bem-vindo e que currículo bonito, por isso que tem que ler todo no início para a galera saber com quem a gente está falando, que histórias inspiradoras vêm por aí. Muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para conversar com você e com nossos espectadores sobre cultura, ensino, educação, literatura, isso que compõe a minha vida. Exatamente, a gente quer saber a sua história. Esse amor por lecionar, como é que ele começa? Ele começa na minha infância, né? Porque eu sempre tive uma vocação dupla de tentar entender as coisas e tentar fazer com que os outros entendam essas mesmas coisas. Então, entender, descobrir, é uma aventura individual. E passar isso para o outro é uma espécie de vocação coletiva, né? Essa tendência que algumas pessoas têm pela alegria de compartilhar aquilo que sabe e aquilo que está descobrindo. Sempre foi assim, desde que eu era criança, praticamente, me lembro. E qual é a primeira grande descoberta que você acha que faz na vida, assim? A minha primeira grande descoberta, evidentemente, foi a do alfabeto, né? Porque todos nós aprendemos a falar, anteriormente a alfabetização. E eu era muito inquieto, né? Porque eu descobria que aquilo que a gente falava tinha uma transcrição, né? Havia letras para representar aquilo e aquilo também representava uma possibilidade de expansão do mundo, né? Um mundo das palavras. E tanto que eu morei até 5 anos em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, e numa idade tão pequena quanto essa, né, de 5 anos, eu insisti muito com meus pais para que eles me levassem a um grupo escolar, como se chamava, para eu poder ser alfabetizado e então começar a ler as revistas e começar a percorrer os livros e os jornais que estavam na minha casa. Essa curiosidade eu sempre tive e muito mais ligada à questão da linguagem, das palavras, do que propriamente para o campo das ciências exatas ou da matemática. O que você, nesse caminho, você aprende ensinando? Há aquele professor, que eu respeito todos os tipos de magistério, né, que, digamos, repete mecanicamente aquilo que ele estudou, aquilo que ele memorizou, né? E, normalmente, esse professor não é o grande mestre, né? Ele pode dar ao aluno uma sensação de tédio, né? Uma sensação de que o conhecimento é algo congelado, porque se o professor vai dizer exatamente o que está no livro, basta o livro. Então, o professor seria dispensável, você vai direto à fonte. E é claro que numa área de ciências exatas, isso é fundamental, né? Você tem que ter um conjunto de saberes que é muito preciso, é muito exato e deve ser transmitido. Mas no campo das ciências humanas, o que prevalece é a interpretação. Não é nunca a ideia de uma verdade, mas sim de um olhar sobre a verdade, sobre um ponto de vista. E aí não há nada pré-determinado. Portanto, com muita frequência, né, eu esboçava assim, os tópicos para desenvolver. Eu já estou pensando aqui nas minhas aulas na Faculdade de Letras, por exemplo, né, quando eu fui professor, sobretudo, de poesia brasileira. E aí é curioso, porque a partir daquele esquema, digamos que o esquema representa aquilo que eu sei antes de começar a aula.
Mas aquilo que eu aprendo, de que modo se dá? Quando eu começo a falar, a partir da reação dos alunos, do olhar, das perguntas, eu começo a ir para certos caminhos que não estão mais no roteiro, Com né? São certeza. caminhos que eu me surpreendo em aprender comigo mesmo, falando, aprendendo junto com os alunos, porque é uma interpretação, é um ponto de vista, é um olhar que não estava dito antes da sala de aula. Então, se eu digo alguma coisa pela primeira vez na sala de aula, eu diria que eu sou, ao mesmo tempo, o professor e o aluno. O professor que é aquele que disse aquela Sim, coisa. sim. E o Era esse aluno é ponto. aquele que ouviu aquilo que o professor disse junto com os outros alunos. Por isso que eu comentei que a gente pode aprender ensinando. Exatamente. E só mostra o professor que você é, porque não é uma coisa engessada, né? O conhecimento, ele parte muito da construção do sujeito. Então, o que é interessante, qual é o ponto de vista, o que você conversou. Mas aí eu queria fazer exatamente essa jogada. Qual foi o primeiro professor que você, como aluno ali, entendeu que ele estava aprendendo com você, ou seja, que te escutou, que te deu liberdade para falar? Qual foi o professor que te marcou nesse sentido? Olha, eu sou um pouco suspeito até para dizer isso, mas, digamos, né? Vamos agora para o antigo ginásio, tá? Período que seria da quinta série em diante. Eu sempre fui meio apaixonado e fixado nas minhas professoras de português. Normalmente, elas trabalhavam, isso já na longínqua década de 1960, né, do século passado, né? Elas já trabalhavam, em especial uma, a dona Marinês, ela trabalhava muito com leitura. Era o ensino do português através da leitura em sala de aula de obras, em especial de Monteiro Lobato. E para mim era um prazer Nossa. ouvir aquilo, né? Me aprofundava na língua portuguesa, me aprofundava na literatura, fazia as viagens, né, dos 12 trabalhos de Hércules, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo. E no final do ano, ou antes disso, perto do Dia do Mestre, costumava-se fazer uma enquete entre os alunos para saber qual era o professor que aquela turma iria homenagear. Certo. E, na hora que apuravam os votos, tinha ali, professora X, matemática, 18 votos. Professora Y, professora de português, 1 voto. 1 ou 2 votos. Era Mas sempre não o foi meu uma voto. professora específica, eram as professoras de português. Agora, no caso especial, estou comentando, né? O nome Aham, dela, aham. Dona Marinês, né? Que me acompanhou do quinto, sexto, sétimo período. Mas eu Certo. sempre tinha uma fixação maior nas professoras, mais mulheres do que homens, como na época era comum do magistério do primeiro grau, né? E sempre de língua portuguesa. A rigor, eu amava a língua portuguesa Sim, e amava aquelas professoras porque elas eram o veículo para para me você. fortalecer no conhecimento da língua portuguesa e da literatura. Por isso que eu perguntei, eram várias professoras ou foi uma professora só? Como é que era a Não, educação todas. na sua casa? Assim, seus pais incentivavam bastante essa questão do estudo? Olha, os meus pais deram sempre muita liberdade para cada um fazer no campo do estudo aquilo que quisesse. Antigamente havia os boletins, não sei se ainda hoje isso está em prática, e que causavam um pouco de pânico nos alunos de então, Para assinar porque o eles davam boletim, né? a nota de cada disciplina, as faltas que nós tínhamos, eventualmente problemas também de mau comportamento, era anotado, né? E o pai, ou o responsável, tinha que assinar aquilo. E a minha preocupação era não dar preocupação aos meus pais, né? É ter sempre um desempenho correto, elevado, e sempre também em língua portuguesa com uma nota muito superior às outras disciplinas, né? E perceber que eu era um aluno que não dava trabalho para eles. Também era bem comportado, gostava de me sentar naquelas primeiras filas e me concentrar ao máximo naquilo que os professores ensinavam, né?
porque eu sempre tive assim, os professores e o magistério em geral no mais alto grau, né? Eu logo percebi a importância que o ensino tinha para a minha vida, para a vida dos meus colegas, né? E me empenhei muito. Eu fui um aluno muito dedicado, né? Em todos os anos aí do magistério, do primário até a pós-graduação. Nesse período que você está se descobrindo, você fala assim, eu quero ser professor, nossa, essa profissão é muito legal. Teve alguma frase de algum profissional de educação, um professor seu, que te marcou, que te trouxe alguma lição, ou algum incentivo, um direcionamento, de repente, para você? Não, eu creio que é o conjunto das circunstâncias, né? Você Uhum. ter aquela... Até porque eu acho que você pegar uma frase ou um ensinamento e acreditar demais naquilo, aquilo pode ser bom, mas pode ser perigoso também, porque você tem que ter não uma frase, tem que ter várias frases, né? Uhum. Várias formulações, houve uma, houve a outra, e você está circulando no meio de vários saberes, né? de várias orientações. Eu sou muito a favor da pluralidade, E em do todos os níveis. Né? movimento. Tudo que você falou requer movimento. Claro, escritor. E aí, quando vem essa coisa de quero ser escritor, vou começar a escrever, ou foi acontecendo? Eu acho que é uma decorrência, na medida em que eu sempre tive, né, tanta paixão pela língua portuguesa, né, pela alfabetização, pelas palavras, em mim foi um processo natural eu transitar entre a leitura e a escrita. Eram duas modalidades de eu reverenciar a língua portuguesa. Uhum. Eu a reverencio, a homenageio quando leio. Em cada livro que se lê, está se prestando uma homenagem ao escritor, à literatura e à língua portuguesa, ou à língua estrangeira, eventualmente, né? E, por outro lado, a outra homenagem que você faz não é diante do livro, mas é diante da folha em branco. E você tendo a habilidade para isso, tendo uma vocação, né? Você retribui um pouco, né? Tudo isso que você leu, viveu e pensou e retorna para a comunidade através de um poema, através de um conto, através de um ensaio, através de uma reflexão, né? Porque a escrita ela tem múltiplas facetas e não devemos fazer hierarquias entre elas, né? Com Todas elas, certeza. desde que executadas com talento, com vontade, com desejo, competência, estão sempre aí enriquecendo o patrimônio comum do nosso idioma e da nossa cultura. Perfeito, perfeito, irretocável. Você escolhe duas profissões que não são muito valorizadas, vamos dizer assim, vou botar entre aspas, porque o que é valorizar, né? A gente começa numa questão filosófica aqui. Mas duas profissões difíceis, né? Que a gente tem que ralar muito. A questão, basta de pegar do analfabetismo funcional, o analfabetismo no país, e aí professor, escritor. Como é que foi isso para você? De se dedicar a algo. Você teve, por exemplo, na sua família alguém que disse, não vai fazer isso não, vai fazer outra coisa. Enfim, quais foram os desafios que você teve que enfrentar lá no início? Porque, bom, você sabe que no campo aí das ciências humanas, né, no campo temos a opção do direito, a opção da economia, a opção das letras, Uhum. e eu já estava muito vocacionado às letras, e eu sempre me disse que eu preferia ter uma vida mais modesta, se fosse o caso, fazendo aquilo de que eu gostava, do que ter uma vida mais folgada, mais pródiga, mas gastando o meu tempo em coisas que não me interessavam. Então, se eu tivesse que escolher entre o dinheiro e a satisfação, eu apostava na satisfação. Tanto que, durante um período, eu cursei simultaneamente Direito e Letras, Nossa. porque, através do Direito, se chegava mais facilmente, não só às bancas de advocacia, claro, mas, sobretudo, ao concurso como Itamaraty, para ser diplomata. E eu percebia na minha família uma torcida grande para que eu seguisse por esse caminho. Eu fizesse direito para me tornar um diplomata, né, poder correr o mundo e representar o país.
E conheço até escritores que são diplomatas, amigos meus, né? Mas como eu sou feliz por ter feito a minha opção do coração mesmo, né? E quando eu passei para o terceiro ano, tanto de Direito quanto de Letras, eu já percebi a enorme diferença do prazer com que eu fazia a faculdade de Letras e de um certo ar burocrático com que eu fazia a faculdade de Direito. Ambas são espetaculares, mas cada um tem que saber para Sim, onde bate o seu onde desejo e a sua encaixa. vocação. Aham. Exatamente. E aí, quando eu passei para o terceiro ano de ambas as faculdades, né, fazia as duas, surgiu uma possibilidade de eu começar a dar aula com 19 anos de idade, numa escola vinculada ao ensino público, mas não necessariamente do ensino público, mista, né? E aí eu comentei com a minha família que era impossível eu ter um contrato de 40 horas de magistério e fazer duas faculdades junto com esse contrato de 40 horas, porque o dia não daria Humanamente. vazão. Aham. Digamos que isso aí foi o gancho que eu tive para poder, sem conflito nenhum, abandonar a faculdade de Direito no terceiro ano e conciliar o magistério com o término da faculdade de Letras. Certo? Então, eu tinha 2 anos de faculdade, eu já dando aulas de segunda a sexta, de 6h50 da manhã até meio-dia, sem interrupção, a 30 quilômetros da minha casa, sem ter carro, tendo que pegar 2 ônibus, e fazia aquilo com uma alegria e com um prazer extraordinário. Dando aula nas manhãs, a partir de 6h50 da manhã, porque a idade não favorece a gente, né? Sim, Que disposição nós temos para enfrentar o mundo, com né? certeza. Eu fazia isso de manhã e cursava a Faculdade de Letras à tarde. Foi assim que começou tudo. Mas é essa questão da idade mesmo, porque eu também fiz 2 faculdades, fazia estágio, dava aula, que eu comecei também a dar aula com 17 anos, e é outro pique, né? É o pique que é o momento que a gente tem que fazer as coisas mesmo. Teve algum momento que você pensou em desistir, ou falou, será que esse é o caminho? Ou sempre teve convicção do que você queria? Não, que para mim sempre foi tão prazeroso trabalhar naquilo que eu gosto, né? Dar aula, e aula sobre assuntos que me interessavam, em boa parte língua portuguesa, mas em grande parte literatura, né? Então aquilo para mim era tão satisfatório, né? O retorno que eu tinha também dos meus alunos, que viam o entusiasmo com que eu dava uma aula, eu pretendo até hoje ter guardado, pelo menos, se não a vitalidade de antigamente, o entusiasmo de antigamente, né? Eu procuro transmitir essa paixão em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. Aquilo para mim nunca foi objeto de discussão, de que ali estava o meu caminho, mas traçando sempre metas, né? Por exemplo, a minha meta, desde que eu entrei na Faculdade de Letras, com 17 anos, era me tornar professor de literatura brasileira daquela faculdade onde eu tinha entrado como aluno. Às vezes o destino não permite que você realize aquilo que você planeja. Mas, no meu caso, eu só posso agradecer as circunstâncias, né, que possibilitaram que, de fato, eu trabalhasse com aquilo que eu sempre quis, no lugar que eu sempre quis. Perfeito. Mas o que você teria a dizer para as pessoas que pensam assim, caramba, eu quero ser escritor ou professor, mas é tão complicado, é tão difícil, será que eu consigo? Eu vou passar fome, eu vou passar necessidade e, sei lá, não vou conseguir sustentar minha família. O que você diria para essas pessoas que desanimam, né? Acho que eu não vou conseguir não e tal. Olha, aí são duas atividades diferentes, quer dizer, embora correlatas, o Sim. magistério e, digamos, a escrita, né? A profissão do escritor. Evidentemente, a profissão, a condição de escritor é muito mais difícil do que a do magistério. Muito mais. Muito mais, porque você entra no mercado competitivo, você não sabe como publicar seu livro, você não sabe qual é a receptividade, né? E você nunca deve supor que aquilo que você escreve, por melhor que seja, vai ser suficiente
para garantir o seu sustento. Tanto que boa parte de escritores, ou quase a totalidade, né, tem que ter uma outra atividade para garantir o sustento. Seja uma atividade muito próxima, como o jornalismo, né? E aí você fala, o jornalista é escritor? É escritor, mas não é um escritor de um certo tipo, né? Sim, não é um escritor, você pensa em escritor puro, entre aspas, que vai fazer um romance, escrever um poema, não. É uma escrita a serviço de uma realidade que não é a realidade do escritor desligado do jornalismo. Exatamente. Então você tem ali profissões correlatas, né? Antigamente era imenso o número, até para citar o direito, né, de advogados, que a pessoa era escritora e, então, para sobreviver, ele era advogado, ou é diplomata. O que eu acho interessante no magistério, em qualquer nível, e especialmente no nível superior, para o escritor, é ele ter uma profissão que está vinculada à prática da palavra criativa. Exato. O tempo inteiro. Perfeito. Né? Então, o professor de literatura e escritor, ele cria de um lado e ele trabalha com a criação do outro. São universos que se alimentam. É uma delícia. Normalmente, quando ele é um escritor e tem uma profissão que não tem a ver com a palavra ou com a criação, ele fica 7, 8 horas por dia batendo ponto numa coisa. Exato. E depois, na brecha que ele tem, ele vai ser o escritor. Então, o professor pode ter essa grande vantagem de juntar as coisas. Exato, isso é perfeito. Então, por exemplo, para o escritor, a sua dica seria essa: tenha uma outra profissão que tenha aderência com o que você faz, que é escrever. Quanto mais, melhor. É para uma questão até o seguinte: nós temos um limite físico de tempo, né? De tempo de vida e de tempo durante o dia de você dedicar a um trabalho, ao emprego e à criação. Quanto mais próximo esse trabalho tiver da criação, melhor, evidentemente. Né? Com certeza. Para finalizar, eu queria que você dissesse como você acha que uma criança deve ser educada. Não, eu não teria mesmo qualquer normatividade sobre isso. Tá? Eu retorno àquela palavra da pluralidade. Eu creio que a melhor educação é aquela que for a mais livre possível. Perfeito. Tanto em sala de aula, quanto na família. Né? Quanto mais a pessoa puder seguir os seus impulsos, qualquer nível, né? Seguir os seus desejos, a sua vocação, mais a pessoa estará próxima da sua própria felicidade. E quanto mais coercitivo, normativo, né? Imperativo for o ensino ou for a educação, né? Mais a criança tenderá a ter problemas, a sentir-se reprimida, a sentir-se sufocada. Então, liberdade sempre para tudo e para todos. Para sermos autênticos, que na verdade é o que somos, né? Para nos reconhecermos autênticos e inéditos. Muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer entrevistar você. Pena que o tempo aqui na Educação passa voando, então a gente já está realmente com o tempo estourado. E volte sempre, vamos conversar mais, a gente tem muito que conversar, tem muita história. Você quer deixar um recadinho? Não, só agradecer a todos aí pela audiência e a você em particular pelas perguntas tão interessantes. Muito obrigada. Já volto aqui, eu só vou me despedir do pessoal, mas eu já volto só um segundinho. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!